Paulo Andrade, Alexandre Losetti, Aline Calandrini, para conversar com a gente sobre esse bom jogo. Fazia tempo que o São Paulo não jogava bem e hoje fez um bom jogo no Morumbi e deixou o seu torcedor feliz no sábado à noite. Boa noite, Paulo. Bem-vindo ao Troca, meus amigos. Obrigado, Diniz, Eric, Alex, craques do Troca de Passes. Pois é, né? Principalmente o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom, muito bem jogado. Para pouco mais de 15 mil torcedores, que é digno de nota. O São Paulo está acostumado a colocar muito mais gente, mas vinha numa sequência de 7 derrotas nos últimos 8 jogos, com eliminação da Libertadores no meio do caminho, o torcedor impaciente, principalmente com a diretoria, e hoje protestou, né, mais na reta final do jogo, mas com toda certeza vai embora feliz da vida para casa pelo primeiro tempo que o time fez. Acima de tudo, antes de olhar para a tabela de classificação, né, a importância de buscar o G6 no campeonato, era preciso vencer, virar a chave finalmente depois da eliminação na Libertadores, que custou tanto psicologicamente, tecnicamente, enfim, de todas as maneiras ao time. E enfrentava um adversário que vem bem no campeonato e que está na mesma disputa, ali G6, quem sabe espiando o G4, mas que não tem um bom desempenho fora de casa. São 6 jogos agora do Bahia sem qualquer vitória fora de casa, sem qualquer triunfo, como prefere o torcedor baiano, com 5 derrotas e um empate nessa sequência. Muito pouco, né? Um pontinho somado apenas em 18 disputados. E assim se deu a vitória do São Paulo 2-0, depois, repito, de um primeiro tempo de almanaque muito bem jogado. Calan. Oi, amigos. Bom, fala, galera do Troca. É isso, acho que o desafio do Rogério é conseguir que essa equipe seja mais competitiva, né? Que faça diferença fora de casa. Dentro de casa a gente viu como que é o melhor mandante da competição. É claro que hoje no segundo tempo teve alguns problemas em si, né? Algumas alterações, algumas lesões ali de jogadores que tinham acabado de entrar, como o próprio Sanabria, como o próprio Gilberto, que iam tentar mudar ali a condição do jogo, mas teve muita dificuldade. E aí o segundo tempo faltou poder mesmo, né? E um São Paulo que acabou controlando o segundo tempo. O primeiro tempo do São Paulo lembrou muito o São Paulo assim que o Crespo chegou, né? Aquele jogo apoiado, uma defesa sólida, um meio-campo bem equilibrado, o Maia participando dos gols, Bobadilha participando dos gols, o Luciano voltando a marcar, o Lucas já consegue se movimentar melhor, você vê ele muito mais participativo, né? Marcos Antônio ditando o ritmo do jogo, sendo aquele Marcos Antônio que a gente está acostumado. Então, foi um São Paulo que jogou bem, sobretudo no primeiro tempo. O segundo tempo teve mais um controle de jogo. O Enzo conseguiu tirar uma força, uma arma que o Bahia tem, né? Que é o Ademir, aquele cara de 1 contra 1. O Enzo foi para mim um dos melhores, né? Se não o melhor na partida. A gente elogiou durante isso. O próprio Mike no primeiro tempo, o garoto da base, também conseguiu competir, acabou saindo por causa de um cartão amarelo, era um risco por ali. Então foi um São Paulo que jogou muito bem, né? Isso aí é importante falar. E além dos 3 pontos, é a questão que a gente tinha falado sobre essa confiança, retomar aquele bom futebol, que isso possa ser a virada de chave para o lado do São Paulo em busca do grande objetivo da temporada, que é buscar essa classificação da Libertadores. Esse gol não valeu, né? A arbitragem entendeu que o Alan Franco, em posição de impedimento, mesmo sem tocar a bola, disputa a jogada, né? Olha como ele sobe, né? Tentando a cabeçada, ele estava impedido, o Arboleda não, o Lucas ia fazendo de cabeça, então esse gol não valeu, mas minutos depois o São Paulo faria o segundo. Valeu. Num gol muito bonito, né? Assistência do Luciano pro Bobadilha, espetacular. Boa noite, Felipe, Alex, Eric. Eu acho que o desafio do São Paulo, a missão vencida era se comportar bem durante todo o jogo. O São Paulo, durante essas 8 rodadas com apenas uma vitória, teve alguns bons momentos. O São Paulo jogou bem em Quito contra a LDU e não conseguiu fazer os gols. O São Paulo jogou bem contra o Palmeiras e deveria ter tido um resultado melhor pela forma como foi a partida, pelos erros de arbitragem. E teve alguns bons momentos em algumas dessas partidas, por exemplo, contra o Grêmio, contra o Santos, mas não conseguia sustentar a partida inteira, não conseguia sofrer quando o adversário melhorava no jogo. E hoje o jogo apresentou todas essas etapas, né? O São Paulo começou muito melhor, depois o Bahia equilibrou, teve chances, o Rafael fez 2 ótimas defesas, a gente viu há pouco na cabeçada do William José, uma grande defesa do Rafael, mas controlou o Bahia. E o Bahia, para mim, a gente está falando de um time que briga, ainda é outro campeonato, né? Pra gente ter uma ideia, o São Paulo venceu o Bahia e diminuiu a diferença para 8 pontos, ainda está 8. Se o Bahia vencesse, abriria 14
14 do São Paulo. Então são campeonatos ainda distintos, mas o Bahia, que joga muito bem quando tem a bola, que aproxima, que é bonito de ver, precisa jogar melhor sem a bola, né? Hoje não ofereceu muita resistência, não conseguiu pressionar o São Paulo em momento nenhum, embora se dispusesse a isso com jogadores bem adiantados, mas o São Paulo encontrou rapidamente um antídoto para fugir dessa pressão e para se colocar no campo de ataque com muita gente. Então, alas participando do jogo, volantes participando do jogo e um ataque muito móvel com Lucas e Luciano, uma dupla inédita, né? Assim, a gente não tinha visto eles jogarem ainda como dupla, e o São Paulo do Crespo sempre tem uma dupla de ataque. Hoje saiu o Tapia, deu resultado e acho que depois o time controlou muito bem a situação no segundo tempo. O Bahia, incrível o azar do Bahia, né? O Rogério fez 3 substituições no intervalo, entraram o Sanabria, o Gilberto e o Luciano Juba. Com menos de 15 minutos, o Sanabria e o Gilberto se machucaram em lances sozinhos. O Sanabria teve uma dividida com o Mailton, mas que não aconteceu nada, tá? Acho que na queda ele sentiu um problema no joelho e aí ele já matou a 5ª substituição com menos de 15 minutos do segundo tempo, mas ainda assim o Bahia tem uma série de coisas a evoluir. Nós vimos ali o Luciano chegando à marca de 100 gols, Diniz. O 100º gol dele com a camisa do São Paulo, né? É um cara que tem todo o carinho da torcida do São Paulo, que às vezes protesta, que às vezes acha que ele perde muitos gols, vive nessa montanha-russa como jogador do São Paulo, mas é um cara bastante identificado com o time, mais de 300 jogos e atingiu essa marca de 100 gols, entrando numa seleta, numa pequena lista de maiores goleadores da história do São Paulo, está entre os 20 maiores artilheiros da história do São Paulo com 100 gols e depois uma assistência linda, ou seja, até a gente brincava aqui, né? Fez tanta coisa o Enzo Dias, ele só não é o melhor do jogo porque o Luciano meteu o gol número 100 no começo e depois uma assistência espetacular de letra para o segundo gol do Bobadilha, Diniz. E o tapa do segundo gol foi mais bonito até do que o gol que ele marcou, né? Pelo menos para mim. Agora que dilema do Bahia, né? Porque perdeu 2 jogadores hoje, né? Substituídos, já tinham entrado no intervalo, acabaram sendo substituídos, como bem lembrou o Losetti. E o Bahia vem perdendo jogadores importantes, né? E um tripé ali que faz muita falta. Se a gente pensar em Caio Alexandre, que já não joga há um tempão, Everton Ribeiro, que passou por um problema sério recentemente, e o Pulga, que vinha sendo talvez o principal jogador do meio para frente ali, jogador que vinha com dribles descomplicando partidas, é muita gente boa fora e que não tem como, faz diferença, né? Você perder jogadores assim, deixa o time mais vulnerável, né? Especialmente fora de casa, como tem sido o Bahia. Em casa ainda consegue fazer as vitórias. Fora... É o melhor mandante do campeonato. É isso, fora de casa não tem conseguido repetir as boas atuações, né? E o detalhe é que o Ademir e o Juba acabaram de retornar também. Eles estavam lesionados, né? E estavam lesionados, acabaram de retornar. Acho que até o Sanabria também estava lesionado. Ele acabou retornando há pouco tempo também, né? Apesar de ter sido titular no último jogo, mas ele vem também de uma lesão. É que foi mais rápido, exato, né? O período dele foi mais rapidinho. E aí tem uma questão também, né? Aí um detalhe, né? A gente vê a diferença, o impacto desses jogadores foi quando o Juba entrou. Quando ele entrou no jogo, a gente viu que melhorou um pouco mais a construção, a dinâmica em si. Então, são jogadores que são realmente importantíssimos. Apesar do Acevedo, por exemplo, vir de bons jogos, mas são jogadores importantíssimos para a engrenagem da equipe do Bahia. Mas aí só quero lembrar uma coisa aos amigos, né? O Bahia chegou hoje a 72 jogos na temporada. O São Paulo chegou ao 60º, né? Jogo número 60, 12 jogos a menos. O Bahia jogou a pré-Libertadores, jogou a fase de grupos da Libertadores, jogou o play-off da Sul-Americana, jogou a Copa do Nordeste até a final, foi campeão, joga o Campeonato Brasileiro, jogou o Campeonato Estadual, também foi campeão. Então, assim, vai terminar com 80 jogos a temporada, é um calendário absurdo e, claro, que quando você tem um número de lesões elevado, você vai investigar uma série de causas, mas sem dúvida alguma o calendário é uma das causas dessa quantidade de lesões e do Bahia, fisicamente, não estar mantendo, não estar conseguindo suportar o ritmo de meses atrás, né? E agora só com o Brasileirão, essa data de Libertadores, jogou no meio da semana passada, que não deveria ter jogado, mas tinha jogo atrasado, então ninguém jogou, o Bahia jogou com o Internacional. Num campo pesado, porque estava chovendo demais, né? Então, assim, é muito exigente o calendário com o Bahia. Não é fácil. Deixa eu agradecer aqui Paulo Andrade, Alexandre Losetti, Aline Calandrini. Obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês aí, hein? Valeu, sempre bom tê-los aqui no Troca de Passe.